Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Como é bom poder estar com vocês cultuando a Deus. Pastor Rafael, sempre muito carinhoso, a sua esposa. É muito bom poder estar aqui. Mais um ano, né, pastor? Mais um ano. Deus abençoe a toda a igreja. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 9. Iremos ler o versículo 16 e 17. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 9, 16 e 17. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, ninguém rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Como estamos em uma conferência de profundidade, a proposta essa noite é fazer com que você entenda a profundidade de Deus quando decidimos viver o novo que Ele tem nos proporcionado. Eu quero falar sobre o processo para se ter um odre novo, como se dava o processo. Mas antes de falar do odre novo, é preciso falar primeiro do odre velho, como o odre envelhecia. E os odres serviam para a viagem, para a transportação de vinho, de água, de azeite e outros líquidos. E os viajantes atravessavam o deserto e o calor do deserto fazia com que o odre ficasse ressecado, pois era feito de couro de animal. Esse homem, após perceber que o seu odre estava ressecado, ficando velho, ele tinha duas opções a ser tomada. A primeira, ou ele renovava o odre, que era também um processo, mas a renovação do odre velho não dava a ele uma longa jornada. Era por um curto período de tempo, ele sabia que o odre chegou no fim e ele precisava de fato ter um odre novo. E a segunda opção era ter um odre novo, mas para o odre novo vir, esse homem precisava passar por um processo doloroso para o odre. A primeira coisa para se ter um odre novo é acerca do sacrifício. Como eu falei, o odre novo é feito de couro de animal. Então ele precisava sacrificar um animal para ter o odre. Segundo a história, fala que esse homem matava o animal, cortava a cabeça e as patas e arrancava o odre, arrancava o couro. Então, o primeiro processo para se ter um odre novo é o sacrifício. Paulo falou sobre esse sacrifício em Romanos capítulo 12, que seja o seu culto racional, né? Quando eu falo de sacrifício, eu estou me referindo a desprendimento, desprender-se. E isso é profundo. Todos que Deus tem uma promessa e todos que Deus deseja que esse homem ou esta mulher viva o novo, Deus vai requerer desse homem e desta mulher o desprendimento. Quando Deus chamou Abrão da idade de 75 anos, Deus se manifestou e a primeira coisa que Deus cobrou de Abrão foi o sacrifício. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para o lugar que eu te mostrarei.
Abraão precisou se desprender, ele sacrificou, se desprendendo para viver o novo de Deus. Quando Deus chamou Eliseu, revelou ao profeta Elias, que tinha separado Eliseu, o profeta, em seu lugar. Eliseu estava na 12ª junta de bois, trabalhando, arando a terra, e quando Elias se apresentou e lançou a capa sobre ele, dando a entender que Deus escolheu para o ministério, a primeira coisa que Eliseu precisou fazer foi sacrificar. Ele se desprendeu, matou os bois que ele trabalhava, quebrou o arado, se despediu dos pais e se desprendeu da sua terra e passou a servir Elias, crendo que Deus tinha uma obra profética na sua vida. O sacrifício é essencial. A gente saiu de casa essa noite, só Deus sabe como foi a sua semana, e estamos iniciando uma nova semana a partir de então. E só Deus sabe o que a gente tem vivido. Existem guerras que cada um que estará aqui presente passa, que talvez alguém saiba, e existem guerras que ninguém sabe, só você e Deus. Mas o interessante é que mesmo machucado, você achou força em Deus, se desprendeu e veio a esta conferência desejando se aprofundar mais um pouco. O sacrifício é essencial. O segundo processo para se ter um odre novo é que, após a morte do animal, esse homem precisava cortar o couro, pastor Rafael. O segundo processo para se viver o novo são os cortes da vida. E quando eu falo de cortes da vida, eu falo sobre processo, provação, experimento, dia mau. O dia mau é o dia que ninguém aqui deseja passar. Os cortes da vida, Deus não vai te isentar dos cortes da vida. Ele vai te capacitar para você suportar os cortes da vida. Mesmo eu sendo amigo de Jesus, servindo a Jesus, mesmo eu tendo intimidade com Deus, isso não é motivo para que Jesus me isente dos problemas da vida. Deus não vai te livrar dos problemas da vida. Ele vai te instruir, te dar sabedoria, te dar força para você passar pelos problemas da vida e sair firme, adquirir uma experiência profunda, mergulhar nas águas do Espírito, porque tudo tem um propósito, nada acontece vago. Deus trabalha com um propósito. Quando você perde, Deus tem um propósito. Quando você ganha, Deus tem outro propósito. Quando dar errado, Deus tem outro propósito. Quando a coisa decola, Deus tem outro propósito. Nada acontece na vida do salvo sem a permissão de Deus. Os cortes são necessários. A psicologia fala sobre os cortes profundos da alma. Esses cortes não podem ser atingidos pelo cirurgião, mesmo com seu bisturi. Ele não consegue alcançar a profundidade da alma. A palavra de Deus é a cura para esses cortes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir intenções do coração. É a palavra de Deus que tem o poder para alcançar esses cortes profundos da alma. Quando eu falo de cortes profundos, eu me lembro de Jó, e você também se lembra da história deste homem. O escritor, quando começa a escrever a história de Jó, no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. É interessante, pastor, que esse homem tinha todos os requisitos espirituais que Deus se agrada. Ele era reto, ele era justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas mesmo sendo esse homem de qualidade espiritual, que mergulhava, que se aprofundava na presença de Deus, na reunião dos filhos de Deus veio também entre eles Satanás, e Deus disse: de onde vem Satanás? E o diabo disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus inicia o diálogo e diz: olha, observar-te o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Gente,
Deus está dando testemunho de um homem na eternidade. Deus está falando, eu estou testemunhando. Conhece o meu servo Jó? Você sabe, eu também sei. É íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí o diabo lança o desafio. Porventura serve Jó a Deus debalde? Jó só está nessa situação, Senhor, porque o Senhor o cercaste de bem. A melhor família é a de Jó. Os filhos mais belos são os de Jó. É o mais rico do Oriente, o mais poderoso, e por causa disso Jó é fiel a ti. Então Deus lança a proposta: toca em tudo que ele tem, menos na sua alma. Ali começou os cortes de Deus na vida de Jó. Deus cortou Jó permitindo aquilo. E o diabo tocou em tudo. Tocou nos camelos, representatividade da força. O diabo levou a força. O diabo tocou no financeiro, no sustento da família. Não somente no financeiro, mas tocou na família, tocou nos filhos. Jó perdeu os seus filhos. Tocou na terra. Jó perdeu aquilo que com muito suor ele trabalhou para ter. No final de tudo isso, no capítulo 2, Deus deu a ordem: toca no corpo, e chagas apareceram no corpo de Jó. Pensa, o parceiro de Jó se tornou um pedaço de telha que ele se coçava, e um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Trazendo para os nossos dias de hoje, Jó estava no culto domingo, Jó estava no culto da palavra, Jó estava no culto de adoração, Jó era fiel com o seu dízimo, com a sua oferta. A sua família servia a Deus, estava no culto adorando, mas Deus começou a cortar Jó. Os cortes são necessários. Todo homem e toda mulher de Deus chamado para uma grande responsabilidade leva cortes profundos na sua alma. Se Deus revirasse você do avesso essa noite, era perceptível vermos os cortes que há dentro de você. Cortes que foram projetados cortes no âmbito do trabalho, no âmbito do estudo, palavras que te machucaram, pessoas que se levantaram contra você, algumas coisas que lhe aconteceu que só você guarda no seu íntimo. Talvez o seu pai não saiba, talvez a sua mãe não saiba, os seus amigos muito menos, mas Deus está falando: eu conheço todos os seus cortes, eu sei aonde dói, eu sei aonde machuca, eu sei que aquela palavra te feriu, eu sei que aquele olhar de desprezo mexeu com o seu intelecto, eu sei que a pessoa levantou-se e não acreditou em você e te machucou. Mas essa noite, nessa conferência de profundidade, o Espírito Santo está falando ao seu coração: faz parte do novo, faz parte do novo. Eu estou te levando para algo novo, eu estou te experimentando para algo novo. Escute uma coisa: algumas portas que se fecharam, e sabia que Deus também é um Deus que fecha a porta? Apocalipse: eis que eu tenho a chave de Davi, e abro e ninguém fecha, fecho e ninguém abre, ele tem a chave. Deus também trabalha fechando porta. Deus permite que a porta se feche para nos provar, para nos experimentar. Mas os que confiam no Senhor, conforme Isaías 26, versículo 4, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Salmos 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Salmos 18, versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Salmos 20, versículo 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, da Conferência Profundidade, confiamos no nome do Senhor,
o nosso Deus. Levante a sua mão assim direita e não abaixe, e mantenha a sua mão levantada para receber esta palavra profética. Deus te trouxe para esta conferência na intenção de fazer você profundo. Você está vivendo o novo de Deus, mas machuca. A aprovação de Deus é necessária para o seu crescimento. O experimento de Deus é necessário para o seu aperfeiçoamento. Mas o Espírito Santo está falando ao seu coração esta noite. Suporta, aguenta, resiste, avança, continua crendo. Já foi falado aqui, confia no Senhor. Deus não vai te deixar só. Deus está cortando o couro e dizendo: o que há de vir virá e não tardará. O que eu já preparei para você é maior do que todos esses cortes que eu tenho permitido que aconteça na sua vida. Esses cortes valerá a pena, porque vai vir o vinho novo. Eu vou derramar algo novo, profundo, algo grande sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você acredita nisso, feche a sua mão assim como um ato profético, coloque no seu coração e adore a Jesus nesta noite, porque Ele merece. Então falamos de 2 pontos: sacrifício e corte. Depois que o homem corta o couro, é interessante que na cortagem do couro vinha grudado, pastor Rafael, muitas gorduras do animal no couro. Então esse homem pegava um varal, estendia o varal e empendurava o couro com a gordura presa. Pegava gravetos, fazia uma fogueira embaixo e acendia embaixo do varal onde estava estendido o couro. A fumaça da fogueira ia tocando no couro, e é interessante, aquela gordura ia se soltando. Eu estou falando sobre o processo para viver o novo de Deus. A gordura ia se soltando e ali ia purificando o couro, tornando limpo. Gente, para nós vivermos o novo de Deus, é necessário nós nos desprendermos das gorduras desse mundo. João disse: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Existem algumas coisas que me impossibilitam de viver o novo, porque algumas gorduras estão presas em mim ainda. Tem gente, pastor Rafael, que quer viver o novo, mas está preso no velho. Tem gente que Deus já proporcionou para ele relacionamentos diferentes, mas ele está preso com o relacionamento do passado. Deus já proporcionou a ela um lugar melhor, mas ela continua presa no lugar do passado. Deus já proporcionou para ele uma experiência melhor, só que ela está presa com as experiências que deram errado no passado. E não acredita mais que Deus pode fazer dar certo agora. Tem pessoas que estão tão presas com as coisas do passado que não acredita mais na possibilidade de dar certo no futuro. Tem gente que não tenta mais porque tentou tanto no passado, deu errado e agora está presa lá. E diz: não vou tentar mais porque eu vou me frustrar de novo. Eu vou me decepcionar de novo. Eu vou me entristecer de novo. E está perdendo de viver o novo, porque existe gorduras que está presa ainda no couro deste odre. Só que, como Deus é tão misericordioso e sabe trabalhar para transformar o odre para viver o novo, não é que Jesus acendeu uma fogueira, meu Deus do céu. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. João disse: eu batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu e que é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A fogueira foi acesa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E a igreja hoje está envolvida na fumaça. O Espírito Santo está disposto a tirar as gorduras do passado que ainda está presa em você.
O Espírito Santo está disposto a te curar dos traumas do passado, das decepções do passado, do que você viveu no passado. É só você dar liberdade a Ele esta noite, abrir o seu coração e entender: eu não vim para esta conferência de profundidade em vão. Eu não entrei nesse lugar para adorar em vão. Eu não estou nesse ambiente em vão. Eu não adorei, não ouvi as mensagens em vão. Tudo tem um propósito. E Deus me colocou aqui para curar a minha alma, para mexer no meu interior. E Deus já começou a curar. O Espírito Santo já começou a tirar algumas gorduras que ficaram presas em você, algumas amizades que deram erradas, alguns relacionamentos que te machucaram. Deus está te fazendo a proposta, está disposta a viver o novo que eu já preparei para você. Meu Deus do céu, Jesus amado, depois do sacrifício, depois do corte e depois da retirada da gordura, por último, o homem tinha que costurar o couro do odre. Juntava-se as pontas e costurava. E a costura tem que ser minuciosa, porque não pode ser uma costura frouxa, porque na colocação do líquido ela pode se esvair pela costura frouxa. Tem que ser uma costura dedicada, resistente, com a linha certa, com o material certo, para que não vaze o líquido de dentro do odre. Essa costura só tem uma pessoa capaz de realizar com tanta dedicação e amor. Seu pai não pode costurar. Sua mãe mesmo, em ter te gerado, ela não tem capacidade de te costurar de uma forma perfeita. Os seus amigos não podem, mesmo te aconselhando, costurar. O seu intelecto, a sua função, o seu trabalho, a sua condição financeira, aonde você alcance os patamares da vida, em nenhum lugar você vai achar alguém tão capacitado ao ponto de costurar esse odre da forma perfeita. E quem é, Tiago? O único que é capaz de fazer a costura dar certo. Só existe um que não falha, que não erra. Eu estou sentindo a presença dele aqui, nesse ambiente. Só existe um que a Bíblia menciona ele como o Paracleto de Deus, o Consolador, o Divino Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos conhece mais do que o nosso pai, a nossa mãe, que está diante do trono dizendo: Pai, sara as feridas deste homem, sara as feridas desta serva, porque eu tenho observado ele de perto, Pai. Tem sido difícil, as decepções têm tentado afundar ele nas mágoas da vida. Os relacionamentos que deram errado estão tentando frustrar, colocar uma depressão sobre ele, sobre ela. Eu vim te rogar, Pai, hoje, vamos costurar este odre ao ponto de ele não perder a essência que há dentro dele. O Espírito Santo é o artesão que usa a ferramenta certa para costurar os traumas, as feridas que ainda estão abertas em você. Porque tem feridas que não foi sarada, ela só parou de doer, mas continua aberta, continua a ferida no lugar. E quando mexe, dói. Quando toca, ainda dói. Porque só parou de doer por um momento, mas estar ali ainda, não cicatrizou. Mas aí o Espírito Santo de Deus, aquele que tem a ferramenta certa, meu Deus do céu, e o Senhor está operando em vidas nesta noite aqui, pastor Rafael, ele vem com a ferramenta certa e vem costurando o odre minuciosamente, trabalhando sobre o odre, dizendo: se prepara, odre, o novo está vindo aí.
O novo está vindo aí. O novo de Deus está vindo aí. O novo de Deus está vindo aí. O novo de Deus está vindo aí. Valeu a pena, Audrey, passar por este processo. Valeu a pena experimentar os cortes, os sacrifícios, os desprendimentos. Valeu a pena passar pela nuvem de fumaça. Valeu a pena esperar o tempo de Deus. Valeu a pena passar pelo vale, enfrentar gigante. Mas agora, Audrey, eu estou colocando você sobre o hino da vitória. E na sua boca sairá o hino da vitória. Escute uma coisa: nem tudo que deu errado define a sua história. Um erro não define a sua história. Um vacilo não define a sua história. Nem tudo que deu errado foi um erro. Você sabia disso? Você não sabe as formas que Deus usa para te livrar de muitas coisas. Você não sabe como é que Deus trabalha. Você pensa que deu errado, mas na eternidade está dando certo demais. Deus está falando: eu fechei, não foi para você se abater, é porque eu já preparei uma porta maior para você. Aleluia. Eu estou te fazendo você, Ezequiel, entrar no rio, e eu não quero que você fique no raso. Aleluia. Ezequiel entrou e Deus disse: vem. Mediu 1000 e me fez passar, e eu andei águas que me davam pelos joelhos. E de repente o homem mediu mais 1000 e disse: vem, Ezequiel, águas que me davam pelos lombos. E quando eu pensei que era o suficiente, ele disse: não parou por aí. Mediu mais 1000 e disse: vem, águas que eu não podia mais atravessar, a não ser a nado. Essa é a vontade de Deus para nós que estamos nesta conferência. Deus não quer te ver no raso, meu irmão. Deus não quer te ver no raso, moça. Deus tem uma proposta maior e melhor. Vem mergulhar nas águas profundas da minha presença. Eu não quero que você me conheça somente de ouvir falar, mas que os seus olhos me contemplem a partir de hoje. Eu quero ser íntimo seu o tempo todo. Eu quero que você acorde pensando em mim, que você passe o dia pensando em mim, que você durma pensando em mim, que você ore quando passar pelo vale, e no tempo da bênção ore agradecendo. Eu quero fazer parte de todos os momentos da sua vida. Deus tem um novo para você esta noite. O vinho novo está sendo derramado sobre os odres nesta noite. Deus está derramando uma porção nova sobre ti esta noite. Deus está dizendo: o novo está se manifestando esta noite. Levante a cabeça, continue confiando, acreditando, porque essa semana que entra será uma semana de coisas novas. Eu sinto Deus. Se você acredita, você pega. Essa semana será uma semana de coisas novas na sua vida. Essa semana será uma semana de coisas novas na sua família. Essa semana será uma semana de coisas novas na sua empresa. Essa semana será uma semana de coisas novas na sua vida. Deus vai mexer com a sua estrutura. Deus vai confundir a medicina como já vem confundindo. Deus vai salvar aquele que você tem colocado em oração. Deus vai libertar quem precisa de libertação. E você vai voltar dizendo: pastor Rafael, aquela conferência, eu estou colhendo os frutos. Se você adora a Deus nesta noite, aproveite este momento, esta oportunidade, e enche esta casa de glória, de adoração,
Adore, porque o milagre de Deus está se manifestando. As lágrimas de hoje não se compara com um cântico de júbilo que amanhã Deus já está preparando para você, para sua casa. O tempo de honra, dupla honra, depositará a Deus no meio da sua família, e a promessa vai se cumprir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero convidar a cantora, a esposa do Senhor, para adorar a Deus. A presença de Deus é tão boa, é tão real, é tão maravilhoso sentir a presença de Deus em nós. É tão impactante, marcante sentirmos Deus habitar e operar através de nós. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Chorar é bom, irmãos, na presença de Deus. Colocar para fora e dizer: Deus, hoje é o dia. Faz de mim um odre novo. Faz de mim um odre novo, Deus. Está doendo, mas está me ensinando. Está machucando, mas eu estou entendendo. É o processo para eu viver o novo. Tudo faz parte do plano de Deus. Deus não tem um plano B. Deus trabalha com o plano A, o plano perfeito. E tudo vai acontecer da forma e do jeito que Deus quer que aconteça. Não reclame quando Deus afastar alguém que você não queria que fosse afastado. É para o seu crescimento. Não questione. Deus está falando: você conhece até a curva, eu vejo além da curva. Eu cuido, eu zelo, eu protejo, eu livro, eu amo, eu não falho, eu não erro. Continuo a viver do processo.